no mínimo 6. E olhe lá, né? Então, não é que não tem louvor, é que a gente não sabe, mas a gente aprende. Ninguém nasceu sabendo, né? A gente glorificar o nome de quem? Do nosso Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar nessa noite. Estou pensando que eu estou no culto de tarde, que tem culto de tarde e de noite, gente. Abra hoje a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A paz do Senhor para você que entrou agora na live. Nada é igual ao seu redor. Gálatas, tudo se faz no seu olhar. capítulo 5, versículo 13. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Quem quiser ir ao banheiro, quem quiser beber água, Pode peço que, por alguém favor, você possa ir agora. Coloca o teu telefone assim no silencioso. sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio Todos já encontraram? encontro resposta Amém? certa. Paulo, ele escreve essa epístola à igreja. E nessa época, muitos estavam se convertendo, muitos gentios estavam se convertendo ao evangelho. Paulo, nós sabemos que ele foi usado por Deus de uma forma, assim, grandiosa. Se tornou um dos líderes da igreja primitiva. E muitas pessoas, elas se inspiram, né, elas falam de Paulo porque a história dele, o convertimento dele foi algo assim lindo de se ver, Deus agindo e Deus operando através de Cristo na vida de Paulo. Paulo agora ele escreve uma carta a essa igreja, porque as pessoas elas estavam se convertendo. Pessoas que não eram judeus, estavam se convertendo ao evangelho. Pessoas que eram gentios, né? Pessoas que não conheciam ali a lei mosaica, pessoas que não viviam a lei mosaica, pessoas que tinham outros costumes, pessoas que tinham ali outros pensamentos, mas ali através da pregação, né, que Paulo levava, através de Cristo, o povo começou a abraçar a fé e a se converter ao evangelho. Só que aquele povo que estava lá, eles começaram a ter alguns conflitos com o povo judeu, que acreditava que para eles serem salvos era preciso que eles passassem pela circuncisão. Circuncisão era um costume do povo judeu, ao qual o órgão genital masculino tinha que passar por uma pequena cirurgia, tinha que passar por algo, e ali seria e era a aliança entre o povo, entre o homem e quem? E Deus. Isso era uma lei. Quando Jesus veio, não houve mais aquela necessidade. E ali o povo judeu que via os gentios se convertendo, eles começaram a dizer que era necessário aquilo acontecer para que eles viessem ser salvos. Então, alguns capítulos antes, Paulo fala da diferença entre a lei e Cristo. Paulo diz que aquele que vive sobre a lei não vive em quem? Em Cristo. Por quê? Porque a lei falava, a lei dizia, a lei escravizava, a lei prendia. Mas Cristo, ele o quê? Veio para ali liberdade. Mas uma liberdade que muitas pessoas, elas o quê? Confundem. E é isso que a gente vai entender aqui nessa noite. Versículo 13. O título diz bem assim: a liberdade é limitada pelo... Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião, o quê? À carne. Então, o evangelho, ele transforma a vida. O maior milagre do evangelho não é um cego ver, não é um surdo ouvir, não é um paralítico andar, não é alguém que é estéril. Eu não estou falando que isso não seja milagre, é milagre. Mas o maior milagre do evangelho é salvação de alma.
Porque quando a alma, ela encontra a Cristo, quando a alma, ela ali, a fome dela, a sede dela é saciada pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor, a pessoa, ela muda completamente. Ela se transforma completamente. Então, Paulo estava explicando que viver em Cristo, que andar com Cristo era uma liberdade. Mas a liberdade, ela tinha um limite no amor. E que não poderíamos usar dessa liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Porque o povo já não vivia mais segundo a lei. Porém, eles não poderiam usar essa liberdade para dizer, com Cristo eu sou livre. Com Cristo eu posso tudo. O que importa é que Cristo, Ele quer o meu... Quantas vezes você já ouviu isso? O que importa é que Cristo, Ele quer o meu coração. Não, Cristo não quer que eu viva como uma velha. Não, Cristo não quer que eu abra mão da minha felicidade. Não, Cristo, Ele não quer isso. Cristo não quer aquilo. Então, Paulo, ele estava advertindo aos irmãos para eles tomarem uma escolha, para eles fazerem uma escolha entre ali a lei e entre Cristo. E ali estava explicando para eles que eles vivendo em Cristo haveria uma liberdade, mas que essa liberdade, ela tinha um limite. E onde é o limite de um cristão? Porque hoje muitos cristãos não sabem, não conhecem a palavra limite. E uma pessoa, ela sem limite, o que acontece com ela, igreja? O que é uma pessoa sem limite? Insuportável de conviver. Porque ela não sabe aonde é a linha chamada o quê? Limite. Aonde ela tem que parar, aonde ali ela deve parar. Porque se ela passar daquela linha, ela já está ultrapassando. Tudo que ultrapassa, tudo que é em excesso, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus, ali acaba se tornando, se não saber administrar, algo ruim. Algo que não é bom. E ali agora Paulo estava escrevendo à igreja de Gálatas e falando para os irmãos de Gálatas a importância de ter uma liberdade, mas uma liberdade que não poderia ser usada para dar ocasião à carne, para a carne o quê? Pecar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim? É o demônio. Porque quando a gente se converte, quando a gente está no nosso convertimento, porque todo dia a gente se converte em alguma coisa, mas quando a gente começa a caminhar na fé, quando a gente começa o evangelho do Senhor, a gente começa a descobrir que existe um inimigo das nossas almas. E a gente ali dá vários nomes para esse inimigo, né? Porque a gente está na live. Então a gente dá vários nomes para esse inimigo, como Beelzebu, né? Como Baal, e por aí vai, como inimigo da alma, né? E por aí vai. Então a verdade é que a gente dá muito nome. Então a gente acaba criando o costume de responsabilizar esse inimigo por tudo. Por tudo. Se algo dá errado, é o inimigo. Uma doença veio, é o inimigo. A porta se fechou, é o inimigo. A porta se abriu, é o inimigo. A gente culpa o inimigo por tudo. Porque quando a gente entrou na igreja, a gente, por não conhecer ali ainda o evangelho, a gente descobriu que existia um inimigo. Então, muitas vezes, para nós, era mais fácil a gente culpar o inimigo, culpar Baal, culpar ali a Beelzebu, por aquilo que estava dando de quê? De errado, do que culpar a nossa própria escolha. Então, quando alguém vê, está amarrado. É o inimigo. A pessoa não segura a língua, a pessoa não vive uma vida em comunhão com Deus, está no meio de um monte de fofoca, aí a fofoca se espalha, a fofoca se alestra, o inimigo está furioso. A pessoa não perdoa, só sabe maldizer, só sabe reclamar da vida, ali as coisas começam a se atrasar, o inimigo está furioso. Mas tem coisas que não é o inimigo. Tem coisas que são escolhas. Porque hoje a gente vive o evangelho que muitas pessoas falam, agora eu sou livre em Cristo. Mas o que é a liberdade em Cristo? Porque até a liberdade, ela tem um limite. Quando a gente vai pular, a gente não, porque não tem essa coragem. Quando alguém vai lá pular de paraquedas, ela se sente, nossa, no céu. Né? Ela se sente, ai meu Deus, como eu te livre. Eu já vi. Eu nunca fui, não tenho essa coragem, nem que me paguem. Só se o Espírito Santo falar, vai, aí eu vou. Porque vai que uma alma está brigando, eu vou. Se o Espírito Santo mandar, porque me dá força para ir. Mas ao contrário, eu não vou. Mas já vi muitas pessoas e perguntam, qual é a sensação? Nossa, sensação de liberdade. Sensação, nossa, é algo assim, não dá para explicar. Essa liberdade acaba, porque ela tem que aterrissar no chão. Se ela não for pro chão, ela vai pro mar e acaba morrendo sem saber nadar. E dependendo da forma ainda, se o paraquedas não funcionar, ela cai, feita uma banana e morre no chão. Porque não acionou o paraquedas. Então, quer dizer, até uma pessoa que ela se sente livre no paraquedas, ela tem que o quê? Ela tem que puxar, e o paraquedas é o limite que ela vai aterrissar, e a sensação de liberdade vai acabar. Paulo estava advertindo o povo.
Paulo estava falando para o povo. Eu não sei que pensamentos você tem, eu não sei quais são os seus costumes, eu não sei quais são as ideias que você tem, eu não sei qual é a vida que você segue, o raciocínio que você segue, mas eu vou falar uma coisa, no Evangelho tem limite. E o limite Paulo vai nos ensinar daqui a pouco. Porque Paulo estava alertando que liberdade existe. Hoje eu sou uma pessoa livre. Não tenho mais insônia, não tenho mais complexo de inferioridade, não tenho mais desejo de suicídio, não tenho pensamentos que ali me aprisionavam, não tenho sentimentos que ali me aprisionavam. Hoje eu posso dizer, eu sou livre, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Então, se eu sou livre em Cristo Jesus, aquilo que Ele fala para mim não fazer, e eu faço, então é o quê? Já estou passando do meu limite. Limite. Vamos continuar. Vou voltar ao 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns pelo... Muitas vezes a gente anda tão... Como é que eu posso falar? Num mundinho particular, num egoísmo tão grande, que muitas vezes eu ouço falar, problema de fulano, já tem os meus. Beltrano está mal. Ixi, estou orando nem por mim. Mas o que é servir? Porque servir vai muito além de você estar na igreja e cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Servir é muitas vezes você está vivendo uma luta e você orar pela luta do outro. Servir muitas vezes é você chegar triste, você ver alguém mais triste que você e você sentar para conversar com aquela pessoa, mesmo o seu mundo está desabando. E você se levanta de uma tal forma, por quê? Porque quando você dá, é bíblico, você... Quantas vezes um pastor, um obreiro, subiu em cima do altar, sentou para orientar com alguém, conversou com alguém, e ali o mundo estava desmoronando, vários problemas a serem resolvidos, várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente subiu e levou o Evangelho. E descemos de uma forma e saímos de uma forma diferente da que entramos, da que subimos em cima de um altar. Porque servir é isso. Claro que tudo existe um limite, mas aprender a servir. Cristo, ele foi o maior exemplo do que foi servir. Porque ele serviu. E muitas pessoas, infelizmente, hoje, no mundo cristão, no mundo ali evangélico, só diz assim, quando vê alguém sofrendo, vamos para a igreja? Não quer ir, problema dele. Acabou. E ali muitas vezes não para conversar, não para ali para perguntar, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem? Pastora, eu convidei para ir, querer ir para a igreja, é problema dele, problema dela. Pastora, a pessoa não quer. Tem pessoas aqui que não quer vir, mas quer obrigar alguém a vir. Quer obrigar alguém a vir. Tem pessoas aqui que estão numa rotina tão grande, num automático tão grande, que ali a dor do outro, o sofrimento do outro, já não causa mais nada em você. E a palavra do Senhor diz que sermos servos um dos outros. Mas tem pessoas que elas não servem, elas só querem ser servidas. Elas não servem, elas querem somente ser servidas. E a palavra do Senhor diz que tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu dou, eu recebo. Tem pessoas aqui que na hora que precisa de uma ajuda, ela quer que o mundo inteiro se mova para ajudar você. Mas na hora que alguém precisa da tua ajuda, cada um se resolva. Eu estou pregando para cristão, amém? Cada um se resolva. E aí é onde entra o egoísmo, porque ninguém sabe a minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou vivendo, ninguém sabe isso, ninguém sabe daquilo. Olha, pastora, sabe o que é? Mas se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém sofrendo ou vivendo uma situação pior do que a sua. Do que a sua. Paulo estava ensinando, Paulo estava orientando, e vamos continuar. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
Vede que não sejais mutuamente, o que, igreja? Então, as contendas, as brigas, as facções, não existiu de agora. Ela já vem de um bom tempo. E Paulo estava orientando, Paulo estava dizendo, Paulo estava falando, e aí é onde ele entra, porque ele entra falando da liberdade, e que a liberdade ela tem um limite, que não podemos usar de uma liberdade para dar vazão à carne, que não podemos usar daquilo que Cristo nos deu, daquilo que Cristo ofereceu, daquilo que Cristo fez, para poder dizer, é o meu jeito. Ah, pastor, eu estou na igreja, sim, mas eu sei que um dia eu vou me converter. Ah, pastora, um dia, sabe por quê? Porque a luta está grande. Pastora, ali o levante está grande. Pastora, a senhora nem imagina. Não, eu posso não imaginar. Mas eu conheço a Bíblia, que é para mim e para você. Eu não sou melhor, eu não sou pior, eu não sou diferente de você. A Bíblia é única. A Bíblia é a mesma. Pode ter Bíblia para pastora, Bíblia para pastor, Bíblia para obreiro, Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para jovem, mas a Bíblia é a mesma. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a mesma. Aí, quando Paulo ele vem, ele diz assim, digo, porém, 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da o quê? Andar no Espírito, e jamais satisfarei os prazeres da carne. Por quê? Porque a carne, a natureza carnal, a nossa natureza humana, ela é decaída. Ela é decaída. Eu sempre vou falar até você entender. A nossa natureza humana, ela é decaída, ela é errante. A natureza humana, ela não é perfeita. Mas Paulo agora estava ensinando que eles estavam vivendo em liberdade, mas que nessa liberdade eles andassem em espírito. Diga glória a Deus, porque não adianta uma liberdade para andar na carne, uma liberdade para andar no erro, uma liberdade para fazer o bem que você entende, uma liberdade para usar a palavra a seu favor, mas quando é para o próximo, não. Uma palavra ali que, quando é para você, ela é favorável, ela é boa, ela é maravilhosa. Mas a palavra de Deus, ela é para mim, ela é para você. A palavra de Deus, ela é um espelho, que ela reflete os nossos erros, as nossas falhas, e mostra o quanto Cristo é perfeito. Quanto o Senhor é perfeito. Mas quando as pessoas que elas pegam a palavra de Deus, elas viram sempre para o irmão, porque o irmão tem que enxergar, o irmão tem que ver, o irmão tem que aceitar, mas ela nunca vira a Bíblia para ela. Por quê? Porque quando ela vira a Bíblia para ela está virando um espelho para ela. Um espelho que reflete quais são os erros dela, quais são as falhas dela. Porque como ser humano, a gente não gosta que alguém acuse as nossas falhas. A gente não gosta que alguém fale dos nossos erros. A gente gosta que alguém venha falar do quão bons somos. Nós gostamos de receber elogios. Nós gostamos de fazer uma comida, de ir ali fazer alguma coisa e receber um elogio. Podemos não viver, mas o ser humano, ele gosta. Ele não gosta de falha. Ele não gosta de crítica. Ele não gosta de defeito. Aí vem a Bíblia e mostra o quanto a gente somos imperfeito. Imperfeito. Mas tem pessoas que ela se autonominou suficiente. Parecendo a igreja de Laodiceia. Autossuficiente. Pastor, eu não sei. Depois você dá uma olhadinha lá nas igrejas de Apocalipse. Carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Autossuficiente. E muitas vezes quando a gente para poder ali apenas olhar o erro do outro, a falha do outro, o problema do outro, a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, porque a gente acredita que sempre estamos certos. Sempre. Sempre estamos corretos. Sempre. E a gente sabe que não é dessa forma, porque nenhum ser humano ele acerta 100%. Nenhum ser humano ele acerta 100%. Eu não estou falando de prova, estou falando de vida. Porque a vida ela não vem com manual de instrução. Você faz as escolhas e você tem que viver com as consequências das escolhas. Seja ela boa, seja ela ruim. Você vai aprendendo, você muda rotas, você muda pensamento, você muda tudo. Porque acredito que você que está aqui hoje não é a mesma pessoa que o ano passado. Alguma coisa fez você mudar, alguma coisa marcou a tua vida, alguma coisa fez você modificar. Ninguém aqui é igual ao do ano passado. Algo mudou na tua vida, um pensamento, um sentimento, uma atitude. Eu espero que tenha mudado para
Melhor, diga glória a Deus. Então ninguém é igual. Ninguém. Porque a gente vai mudando, a gente vai vivendo, a gente vai ali mudando rotas, aquilo não deu certo, então vamos lá fazer outra coisa, aquilo dali quebrei a cara, mesmo conhecendo a verdade, mesmo orando a Deus, aí vem um sentimento, aí vem a vontade da carne, não soube esperar, quebrei a cara, vamos voltar de novo, porque a vida é isso. Mas quantos que estão aqui hoje, que não aceitam que erra? Que não aceitam. Sempre acha perfeito. Que você não é digno de repreensão. Porque você sempre faz tudo perfeito. Paulo estava dizendo na igreja de Gálatas. Cuidado com a concupiscência. A vontade da carne. Andai no Espírito. E olha, andar no Espírito é uma das tarefas mais difíceis. Pastora, a senhora está falando que o Espírito anda por aí? Não. Quando ele diz andar no Espírito, ele está dizendo escolher viver segundo o Espírito Santo nos ensina. Que não é uma obrigação. Porque tudo que eu faço por obrigação, eu não gosto. Alguém gosta? Não. Porque obrigação é um peso. Obrigação é algo pesado. E a Bíblia diz que o fardo de Cristo, ele é leve e suave. Ele é leve e suave. Quando aqui Paulo, agora ele orienta, quando Paulo aqui ele fala, jamais satisfazeis a concupiscência, o prazer da carne. Por quê? Porque tem prazeres da carne que fere a palavra de Deus. Que quebra o princípio. Porque nós temos prazer. Dormir é bom, não é? É pecado dormir? Comer é bom, não é? É pecado comer? A gula é, mas comer não. Aí vou contar um calor. A gente fala, ai, que banho geladinho. Ai, beleza. Liga o ar-condicionado. O ar-condicionado é meu inimigo, mas às vezes a gente usa ele. Aí, liga o ar-condicionado. Chega a carne e refresca. A carne. Então, existem desejos ao qual o Espírito Santo sabe que por vivermos na terra, devemos o quê? Fazer. Não é porque eu sou cristã e ando no Espírito que eu vou deixar de tomar banho. Que eu vou deixar de comer. Que eu vou deixar de arrumar um cabelo. Que eu vou deixar de passar um desodorante, porque a carne é tão podre, se não passar um desodorante, ninguém aguenta no final do dia. A carne é tão podre, se você não tomar banho ou passar um hidratante ou alguma coisa, misericórdia. Você fica podre no final do dia. Porque a carne é podre em si. Ela fede. Mas quantas pessoas que acreditam que é perfeito? Paulo diz, ei, andai no Espírito e não fazeis os prazeres da carne. Porque, gente, fazer os prazeres da carne é bom. Não é ruim. A senhora está louca? Não. Quando a gente está com aquela fome, a gente senta para comer, ai, gente, é muito bom. Não é ruim. Não é. Quando a gente chega cansado e fala, hoje, aleluia, só vou tomar um banho, deitar na cama e ó, é bom? Não é ruim. É algo maravilhoso. Mas a partir do momento que fere a palavra de Deus, eu tenho que vigiar. E olha o que a Bíblia diz. 17. Porque a carne, ela milita, significa ela luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Então nós vivemos em uma guerra constante. Em uma guerra espiritual. Seja pastor, seja obreiro, seja membro, seja levita, independente do cargo, independente do chamado, independente do dom que a pessoa tenha, ela vive uma guerra constante. Por quê? Porque ela não morreu. A carne ela só deixa de gritar quando a gente fecha os nossos olhos e o médico assina um atestado de óbito. Porque enquanto isso, a carne ela vai ter vontade. A carne ela vai ter desejos. A carne ela vai gritar. Mas a carne ela milita contra o quê? Contra o Espírito. Para que ali, porque eles são opostos. O Espírito ele ensina algo. O Espírito faz algo. O Espírito nos orienta a algo. Mas a carne não, porque a carne em si, ela não se converte. Ela está aí. Ela está aí. Ela não se converte. Ela está aí, ela tem vontades, ela tem desejos. Mas a forma que eu escolho, a forma que eu alimento ela. Por quê? Porque eu tenho que matar a minha carne de fome. Se eu não matar a minha carne de fome, ela vai ter forças o suficiente para fazer aquilo que ela quer. Para dominar a minha mente, para dominar o meu coração, para dominar minhas escolhas. E quantas pessoas que hoje estão aqui, que ali viveram segundo a carne, plantaram segundo a carne e hoje se arrependem.
E hoje diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Pai da glória, por que eu fiz aquilo? Mas porque viveu segundo o quê? Segundo a carne. Quantas pessoas que hoje cantam em um coral, louvam o Senhor, levam a palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão muitas vezes à frente de um trabalho. Porque existem pessoas nessa live, muitas vezes estão à frente do trabalho. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou dessa forma. Teve uma ocasião no meu trabalho que eu trabalho com muitas pessoas. E não tenho nada contra ninguém. Mas a partir do momento que uma pessoa, ela, por eu ser cristã, ela acredita que pode, assim, zombar, ou, ai, a Elza não, a Elza aguenta tudo, ai, a Elza e tal. E um dia eu falei para uma conferência, no dia que aconteceu algo, e eu falei, eu vou ligar meu supervisor, porque eu estou engasgada. Elza, tu não vai ligar? Eu falei, vou. Por quê? Porque aconteceu algo e eu preciso falar com ele. Não gostei do que aconteceu aqui hoje. E aí eu liguei para ele, falaram, Elza, não liga, porque fulano é amigo. Eu falei, pode ser o pai. A gente está vivendo em um ambiente profissional. Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio. Liguei. Aí ele estava dirigindo, não conseguiu atender. Consegui falar com o meu outro supervisor. Ele, está tudo bem aí, Elza? Eu falei, não desengasguei ainda, então não estou bem. Só vou ficar bem quando eu desengasgar com fulano. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu contei toda a história. Ele falou, você está na sua razão. Liguei, falei, desabafei. Falei, olha, tudo que há de bom em mim foi Cristo que me deu. Tudo que há de ruim em mim é meu, é da carne, é podre, porque ela é podre. E quando muitas vezes a gente não fala, o corpo ele acaba padecendo. Mas não é questão da fala, é a forma que fala e quando fala. Porque tem pessoas que usam isso e sai falando. E aí eu falei, conversei meia hora, fiquei 35 minutos no telefone. Ele, agora você está bem? Eu falei, estou, porque agora eu desengasguei. Não gostei do que aconteceu. Não gostei, é folgado. Eu gosto dessa pessoa. Gosto. Mas hoje teve atitude e é folgado. É folgado e eu não gostei. E acreditou porque eu sou legal, porque eu sou boazinha, ou porque eu sou cristã, eu tenho que suportar tudo. Eu só estou falando isso, tá bom? Tá bom, Elza. Tá melhor? Eu falei, estou ótimo agora. Agora eu vou jantar para depois voltar para a operação. Acabou. Desengasguei. Por quê? Porque você tem que saber a forma de falar, quando falar, a forma de agir. Porque se fosse pela minha carne, eu tinha dado tantos gritos, você não tem noção. Eu tinha dado tantos gritos. Mas não dei. Mas eu estava na minha completa e total razão. Pelo fato que aconteceu. Não gritei, não. Apenas falei. Mas a carne, porque a carne ela milita contra o espírito. Elas são opostas entre si. O espírito ele sempre vai nos direcionar pelo caminho que às vezes para nós é um caminho mais difícil, é um caminho mais difícil de perseguir, mas é um caminho certo. Porque a recompensa ela vem de quem? Ela vem de Deus. Ela vem do Pai, ela vem do Senhor, ela não vem do homem, ela não vem da igreja, ela não vem do outro irmão, ela vem daquele que conhece e sonda o nosso coração. Então sempre a carne, ela vai lutar contra o espírito, sempre, sempre. Eu não estou falando de demônios, amém? Não estou falando de mal, de inimigo da nossa alma, porque ele se alimenta da obra da carne, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Porque o mal, ele pode colocar uma arma, mas quem aperta o gatilho? Quem aperta o gatilho? Você. O mal pode te fazer sentar em uma mesa, mas quem come do alimento? Você. É você. Então a palavra do Senhor diz que a carne ela milita contra o espírito. Está chegando agora o festejo junino. É agora que vai entrar o festejo junino, né? É uma festa que tem muitas comidas típicas do Nordeste, né? Mas é uma festa pagã, é uma festa que adora, né, a um santo. E aí muitos cristãos comemoram. Pastor, o que a senhora acha? Bom, eu não comemoro.
Aí, o que acontece, tem muitos cristãos que comemoram. Ah, mas pastora, a gente está na modernidade. Amém, eu estou falando a minha concepção e a minha opinião. Amém? É uma festa pagã e eu não sirvo a outros deuses. Eu sirvo ao Deus vivo, que já é o próprio fogo consumidor na nossa vida. Mas tem muitos cristãos que gosta. Ah, é porque é liberdade. Cristo tudo em Cristo é liberdade. E não tem problema nenhum. É a sua opinião. Glória a Deus. Ai, Pai da glória. Mas aí a carne querendo o quê? Gritar. É a carne querendo, porque hoje tudo, como é que eu posso falar? Hoje tudo é gospel. Gospel, carnaval gospel, pagode gospel, sertanejo gospel, forró gospel, lambada gospel, vai tudo gospel. Para se tornar crente, moda gospel, não é assim? Aí vai lá olhar a moda gospel, é um vestido a vácuo, coloca São Paulo dentro do Guarujá. Tô mentindo? Ah, é moda cristã, qual é o tamanho? Tamanho único. Tem alguma coisa contra? Tamanho único, talvez para mim fique bom. Mas para um irmão que veste GMG, mas é tamanho? Cabe, irmã. Cabe. Cabe sim. Cabe. Aí a carne milita contra? Não, pastora, mas é que eu sou nova, não vou me vestir como velha. Eu não me visto como velha, eu não me sinto velha. Mas é a minha opinião. Mas tem pessoas que não, não, pastor, eu preciso, porque eu sou liberta em Cristo. O mal está em quem olha. Está em quem? Quem olha. Aí a irmã vai com a roupa vácuo, não sei se tem alguma assembleana, perdão, tá? Mas tem que falar, aí vai com a roupa, vai com a saia, aí dobra o joelho para orar. A calça, a saia e o vestido já está lá. Aí pega a Bíblia, aí dobra lá o joelho. Com a saia e com o vestido, que eu não vou nem falar. É porque a maldade está no olhar de quem? De quem vê. A maldade está no olhar de quem? De quem vê. Aí coloca moda gospel, vestida a vácuo. Saia a vácuo. Pastor, o que é vácuo? Você já comprou carne a vácuo? Já comprou? Como é a carne a vácuo? Eles colocam a carne, colocam plástico, o que eles fazem? Puxa. Até a alma, se tiver da carne, você enxerga. Porque eles puxam. Eles puxam. Ah, pastor, é uma opinião da senhora. Eu estou dizendo aquilo que o Espírito Santo... Sou cristã, mas eu sou livre. É questão de costume. Vamos continuar. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino, os que tais coisas, o quê? Então, Paulo estava explicando àquele povo que eles tinham uma liberdade em Cristo, mas que existiam obras da carne. E ele citou algumas, e dessas algumas ele disse, e tais coisas semelhantes, o quê? Semelhantes a essa. Prostituição, porfias, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que é comida em excesso. Comer é bom.
é bom, mas tem cristão que ele usa o fato de ser cristão e comer demais. Mas, pastora, quando se torna pecado? Quando eu uso a comida como uma válvula de escape. Estou angustiada, vou comer um chocolate. Estou ansiosa, vou comer um cheeseburger. Porque a ansiedade, ela faz isso. A ansiedade, ela faz a pessoa comer. A ansiedade, ela faz isso. Faz, pastora, já. Teve só uma época que eu estava com... Só uma época que eu fiquei 3 dias com ansiedade. Eu só descobri que estava com ansiedade porque eu almocei, eu trabalhava ainda em um local que tinha que almoçar 11 horas da manhã. Eu almocei 11 horas da manhã, diante do Espírito Santo de Deus. 11h30 eu estava com fome. Eu terminei de comer, porque eu comi rapidinho, que eu tinha que ir em outro lugar. Quando eu voltei desse compromisso, eu já estava com fome. Falei, gente, eu acabei de comer, não é normal. Não é normal. Aí a enfermeira olhou para mim e falou assim, Elza, você está com ansiedade? Falei, eu? Ela falou, é. Isso é um dos sintomas da o quê? Você já é elétrica. Então, né, você já é elétrica. Só que o estômago, um dos sintomas, é porque você come. Eu falei, não, mas nunca aconteceu comigo. Ela falou, ansiedade. Eu cheguei aqui na igreja, no altar, e falei, arranca isso de mim, Senhor. Em nome de Jesus, porque comer é bom. Agora, comer para cessar uma ansiedade, ou ser uma válvula de escape, aí é a carne. Aí é a carne. E quantas pessoas elas são assim? Elas usam a comida como uma desculpa que... Sabe o que é, pastora? Que eu sou cristã. Cristã come mesmo. Crente, que a gente já tem a fama de come muito, né? Crente, ele come muito. Crente, ele come demais. Mas a partir do momento que eu uso a comida, não para saciar uma fome, mas como uma válvula de escape, para fugir de algo, para se esconder de algo, então é glutonar? Porque não é fome. Não é fome. Por que vocês estão rindo? Vocês comem demais? Não acredito. Não é fome. Já é glutonaria. Então, coisas semelhantes a essas não provém de quem? De Deus. E olha o que a Bíblia diz. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu sempre falo que eu sou um tipo de pessoa que eu não vivo a minha vida baseado na opinião de terceiros, dependendo ainda de quem for a pessoa. Mas tem muitas coisas que eu leio, que eu acho muito legal, que eu acho assim uma mensagem, e aí eu falo, eu vou postar. Aí o Espírito Santo fala, não posta. E não é piada, diante do Espírito Santo de Deus, não é piada porque eu não gosto disso, eu prefiro ir lá e falar que é mais fácil, que já desabafa, já desengasga, né? E ali não é questão de piada, não é questão não, é porque o Espírito Santo fala, não coloca, não faz isso. Mas, pastora, não é para ninguém, é uma frase que a senhora achou legal, é alguma coisa. Um dia eu vi uma mensagem assim, se a gente amasse os nossos amigos, como Jesus amou Judas. Dessa forma. Falei, nossa, que lindo, né? Porque Jesus amou Judas de uma tal forma, deu o primeiro pedaço de pão, mesmo sabendo. Aí eu falei, não vou postar, não. Não vou postar. Porque eu não sei a forma que o outro irá enxergar, eu não sei a forma que o outro... Então, quando o Espírito Santo ele incomoda, quando o Espírito Santo ele fala, é porque ele conhece o coração do outro. Eu vou postar, não quero saber. Eu não ligo para a opinião de muitas pessoas, para a opinião de terceiros que não calçaram os meus pés e não andaram os caminhos que eu percorri. Porém, o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele alerta. O Espírito Santo ele diz, porque a nossa carne, ela se alegra, a nossa carne, ela gosta. A nossa carne, quando vê uma pessoa ali que fez tanto mal, padecendo, a nossa carne parece que o quê? Pulsa. Quando a gente ali se junta com alguém que tem o mesmo, como é que eu posso falar? O mesmo problema, ou a mesma opinião em relação a alguém, nossa,
A nossa carne, ela fala o quê? Sabia. Tinha razão. Por isso que eu vim te procurar. Porque eu sabia que aqui eu ia. Aí a nossa carne, ela faz o quê? Se alegra, né? Nossa, nossa carne, ela fica assim, exaltada. Aí o Espírito Santo vem e diz: foi isso que eu te ensinei? Porque é isso que Paulo estava dizendo. Que existia uma liberdade. Mas que a liberdade tinha limite. Que a liberdade que Cristo dava para aquele povo não era para eles dar vazão à carne. E as obras da carne eram essas. E quantos cristãos nós conhecemos que vivem assim? A paz do Senhor. Não está bem. Não está bem. Está algo mal resolvido, está com o coração. Não está bem. Está dando vazão ao quê? A carne. E isso não é pessoas perfeitas que fazem. Porque não existe pessoas perfeitas. São pessoas imperfeitas, somos todos nós. Porque se falar que tem dia que a gente acorda, a gente apanhou tanto, alguém vem com a mensagem: oi, oiê, tudo bem? Oi. Aí o Espírito Santo fala: Nájila. Eu falo: eu respondi. Se eu não respondi, eu respondi. Feio seria se eu não respondesse. Mas eu respondi. Aí o Espírito Santo fala: esse não é o seu natural. Natural. Tem um cliente que eu amo trabalhar com ele, que é uma mulher, né? E ela fala: ai, obrigada, e manda coraçãozinho. Aí eu: imagina, não há de quê, beijos, bom descanso. Tem outra cliente que eu falo: ela precisa conhecer Jesus, ela precisa conhecer Jesus, ela precisa conhecer Jesus. Aí ela fala: obrigada, Elza. Eu: de nada. Espírito Santo: Nájila, Nájila. Bom descanso, Elza. Nájila. Aí, obrigada, igualmente. Por quê? Porque ela é difícil de lidar. Ela é um Pedro que não era convertido. Ela é difícil, ela é muito difícil de lidar. Mas é uma cliente. Então, não é que eu sou mal educada, mas dá para perceber a forma que eu... Ah, pastor, mas ela fez por onde? Eu sei que ela fez por onde. Mas eu sou cristã. Ela não. Ela é difícil de lidar. Muito difícil. Uma das clientes mais difíceis de lidar. A gente fala: Nájila, mas ela não sabe qual é o meu tom. Ela não sabe que com a outra cliente falo: tá bom, manda o coração, manda um monte de... Ela não sabe. Não sabe. Mas o Espírito Santo... Mas é que ser obrigado? Não, mas é a forma que está dentro do meu coração ao responder, porque o Espírito Santo conhece. E é isso que o Espírito Santo está cobrando. Existe uma liberdade, mas que essa liberdade não tenha ocasiões ao quê? A carne. Porque sempre a carne vai militar contra... Sempre. Isso é uma luta de pastor, de obreiro, de membro. Toda pessoa que está na terra, a carne, ela milita contra o quê? Contra o Espírito. Contra o Espírito. O Espírito Santo está lá. Está falando. A carne, ela é tão maldita, que às vezes está lá. Você está no ambiente familiar. Você está numa festa familiar e você não dança mais. Porque tem umas músicas que não dá para o quê? Para dançar. Eu esqueço que eu estou na live. Não dá para dançar. Aí você se converte. Porque quando você se converte, não é que você não pode ir à fé. Você pode. Mas as suas atitudes são de fé. Aí você senta lá. A carne ela é tão... Que aí começa um pancadão. Começa um funk. Você não quer dançar. Daqui a pouco a perna já começa. Aí já começa na mesa. Aí você fala: está repreendido? Está amarrado? Estou indo para a igreja? Estou me convertendo? Mas é o quê? É a carne. É a carne. Porque a carne, ela sempre vai militar contra o Espírito. Então você tem que escolher. Não use da liberdade em Cristo para dar vazão à sua carne e dizer: em Cristo eu sou livre. Cristo não existe prisão. Agora eu estou vivendo uma liberdade em Cristo. Mas Cristo sempre te deu liberdade. Com limite. Com limite. Porque todo amor, por mais que seja amor, ele tem limites. Fica de pé no teu lugar nessa noite e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todo amor, ele tem. Quem ama seu filho? Você ama? Mas quando ele bate na sua cara? Tem o li? Você vai deixar de amar? Mas chegou no teu limite. Limite. Quem ama a mãe?
Mas quando a mãe esquece que a gente cresceu e quer mandar na nossa vida? Tem o Li? Ah, menina! Mãe, eu tenho 32 anos, mãe. Ah, esqueço. Por isso que eu não gosto de live, porque eu gosto de falar, às vezes no microfone eu esqueço, perdão, né? Por isso que um dos motivos que eu não gosto de fazer live é por causa disso, porque eu esqueço o microfone. Aí está lá a mãe. Mãe, tem Tem limite. Tem limite. Porque por mais que você ame, tem limite. Cristo, Ele nos ama, mas Ele nos deu um limite. Será que você está passando desse limite? Por usar o amor de Cristo, a liberdade que Cristo te deu, para dar vazão à sua carne. A sua carne. Eu não estou falando de mal. Eu não estou falando de libertação, de forças espirituais contrárias. Eu estou falando de limite. Porque tem muitas pessoas que não sabem. E aí, muitas vezes, tomam atitudes para poder provocar, ou para dizer, não, sabe o que é? Eu sou livre. Que negócio é esse? Eu sou livre, eu uso o que eu quero, a forma que eu quero. Tudo tem mas a gente só descobre conforme a gente vai se aprofundando com o Espírito Santo e conhecendo o Espírito Santo. Amém? Feche teus olhos. Você que se encontra na sua casa, fica na paz do Senhor Jesus. Perdão, mas eu esqueço de estar na live e o microfone. Então, a paz do Senhor Jesus. Você que está no teu lugar, fecha teus olhos.